Se você acha que conhece a China, prepare-se para se surpreender. A China é uma terra onde as tradições antigas se misturam com o estilo de vida ultramoderno, das ruas vibrantes de Pequim às luzes neon de Xangai. Cada canto revela um mundo novo e fascinante. E não é só sobre os bares ou a vida noturna, as mulheres chinesas têm um papel poderoso e transformador nessa cena, combinando elegância e modernidade de uma maneira que você nunca viu antes. Já imaginou o que acontece quando a noite cai na China? Vamos embarcar nessa viagem juntos e descobrir tudo, mas antes de começarmos, já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que acontece no mundo. Pronto? Vamos lá! Número 1. Os shoppings fantasmas da China são um fenômeno fascinante e assustador. O South China Mall, em Dongtan, por exemplo, detém o título de maior shopping do mundo, mas durante o dia está muitas vezes assustadoramente vazio. O vasto espaço, cobrindo mais de 7,1 milhões de pés quadrados, tem lutado com altas taxas de vacância, com cerca de 99% das lojas desocupadas. No entanto, a cena muda drasticamente depois de escurecer, quando as luzes se apagam e os enormes corredores do shopping são banhados por um brilho diferente. Algumas partes deste shopping fantasma ganham vida, com as lojas vazias e espaços abertos se transformando em movimentados mercados noturnos, onde vendedores montam barracas improvisadas vendendo de tudo, desde comida de rua até lembranças peculiares. Em outras áreas, festas underground e eventos pop-up atraem uma multidão diversificada. Nessas noites, os encontros oferecem uma alternativa completa à vida noturna, com música e uma atmosfera animada, transformando o shopping desolado em um vibrante centro de atividade. É um contraste marcante com o silêncio vazio do dia. O que faz esses shoppings fantasmas ainda mais intrigantes é como eles destacam tendências mais amplas no rápido desenvolvimento urbano da China. Com milhões de pés quadrados de espaço de varejo e milhões de dólares investidos, esses shoppings foram construídos com grandes sonhos, mas enfrentam desafios devido ao excesso de oferta e aos hábitos de consumo em mudança. À noite, eles se tornam uma mistura única de comércio e cultura, mostrando quão adaptáveis e engenhosas as pessoas podem ser. Número 2. Casas noturnas só para mulheres são refúgios seguros que estão transformando a cena da vida noturna na China. Esses clubes exclusivos para mulheres, em cidades como Xangai e Pequim, oferecem uma experiência única, criada especificamente para elas. Esses espaços se tornaram extremamente populares, oferecendo mais do que apenas dança, incluem karaokê, música ao vivo e festas temáticas, todas pensadas para criar uma atmosfera agradável e segura. Um exemplo é o popular Clube Jinja, em Pequim, conhecido por sua vibe animada e noites exclusivas para mulheres, atraindo centenas de participantes todos os fins de semana. Em certas áreas urbanas, mais de 30% dos locais de diversão noturna agora oferecem noites femininas ou são totalmente focados em mulheres. Esse aumento é, em parte, uma resposta à crescente preocupação com a segurança em ambientes noturnos mistos, onde o assédio pode ocorrer. O objetivo desses clubes exclusivamente para mulheres é criar um ambiente seguro e confortável, onde elas podem relaxar e se divertir sem se preocupar com os problemas típicos das casas noturnas tradicionais. Alguns clubes também oferecem oficinas e oportunidades de networking, incorporando um aspecto social e profissional à experiência. Número 3. A ascensão da dança quadrada, Dama, nos últimos anos tem transformado as praças públicas da China em plataformas animadas para uma tendência cultural distinta. A dança quadrada envolve mulheres de meia idade e idosas que se reúnem em locais públicos para participar de danças sincronizadas em grupo. Esse fenômeno, que geralmente ocorre à noite, não é apenas uma forma de exercício, mas também uma força social e cultural significativa. As danças quadradas começaram a se popularizar no início dos anos 2000 e, atualmente, mais de 100 milhões de pessoas participam dessa atividade em todo o país, comumente acompanhadas por música enérgica. Essas performances misturam passos de dança clássicos e contemporâneos, criando um ambiente vibrante em áreas ao ar livre. Mas há controvérsias em torno desse fenômeno. Muitos jovens se queixam do barulho da música e da ocupação de áreas públicas. Em resposta, algumas cidades estabeleceram regras para controlar o volume e designaram pontos específicos para as danças. Apesar desses obstáculos, o movimento Dama enfatiza o crescente sentimento de unidade entre a população idosa.
proporcionando uma maneira de se manterem engajados, interagir com outras pessoas e, de certa forma, retomar o controle dos espaços públicos. Número 4. No Rio das Pérolas, as delícias noturnas da China incluem a joia escondida dos cruzeiros fluviais. Enquanto o sol se põe, a cidade de Guangzhou se transforma em um espetáculo de luzes refletindo no Rio das Pérolas. O rio serpenteia pela cidade, criando uma exibição impressionante de cores com arranha-céus brilhantes e antigas estruturas. Esses passeios noturnos oferecem uma perspectiva diferente da cidade. No barco, os passageiros podem admirar locais como a Torre de Cantão, que se ilumina com um show deslumbrante de luzes, e a Ilha Ena, onde a iluminação é igualmente impressionante. Os cruzeiros variam em duração e ambiente, desde jantares tranquilos até barcos de festa com música e dança. Os preços podem variar entre $30 e $100, dependendo do pacote escolhido. Essas embarcações são um ponto de encontro popular para moradores e visitantes, oferecendo uma oportunidade de socialização enquanto se aprecia a beleza noturna da cidade. Número 5. A vida noturna LGBTQ+ na China pode surpreendê-lo, especialmente considerando a reputação conservadora do país. Em grandes cidades como Xangai e Pequim, a cena LGBTQ+ não é apenas ativa, mas também próspera. Xangai, por exemplo, tem mais de 20 bares e clubes LGBTQ+, todos agitados e oferecendo espaços seguros para autoexpressão. Bares como o Scarlet, em Xangai, e o Glass, em Pequim, são mais do que apenas lugares de festa. Eles se tornaram centros de ativismo e apoio à comunidade. Esses locais organizam eventos que vão desde shows de drag até festas do orgulho, contribuindo significativamente para a visibilidade e aceitação da cultura LGBTQ+ na China. Número 6. A política do filho único da China, aplicada de 1979 a 2015, foi o maior experimento de controle populacional em massa já realizado. Criada para controlar o rápido crescimento populacional e preservar a estabilidade econômica, a política reduziu efetivamente a taxa de natalidade, mas gerou vários problemas inesperados. Entre eles, uma disparidade significativa de gênero, com milhões de homens a mais do que mulheres devido a uma preferência cultural por filhos do sexo masculino. Além disso, a China enfrenta um número crescente de idosos sem suporte adequado, já que muitos filhos únicos devem cuidar de pais idosos sozinhos. Número 7. A Grande Muralha da China, além de sua função defensiva contra invasores, também serviu como uma barreira para impedir que cidadãos saíssem do país. Construída ao longo de várias dinastias, a muralha desempenhou um papel importante no controle de movimentos internos, especialmente durante a dinastia Ming. As torres de vigia e os postos de guarnição eram usados tanto para detectar inimigos quanto para capturar aqueles que tentavam fugir do império, especialmente em tempos de turbulência e revolta. A muralha estava equipada com torres de vigia e postos de guarnição estrategicamente posicionados para monitorar e controlar o movimento. Essas estruturas defensivas eram usadas não apenas para detectar inimigos, mas também para capturar aqueles que tentavam escapar. Assim, a Grande Muralha funcionou como uma barreira contra perigos externos e descontentamentos internos. Sua função de manter o controle e a ordem no império foi essencial para proteger a integridade do Estado, limitando o movimento de seus cidadãos. Número 8. O sorvete, uma delícia adorada por milhões hoje em dia, tem suas origens na China antiga, por volta de 2000 a.C. Os chefes chineses já estavam experimentando sobremesas geladas, combinando leite com arroz e embalando a mistura em neve para criar uma delícia refrescante, embora essa versão inicial do sorvete estivesse muito distante dos cremosos cones que conhecemos hoje. Era uma inovação para a época. Essa receita primitiva de sorvete foi trazida ao Ocidente por Marco Polo, o famoso explorador veneziano, durante suas viagens pela China. No século XVI, os europeus começaram a refinar o conceito, adicionando açúcar e aromatizantes, criando o sorvete que reconhecemos atualmente. Número 9. A China iniciou um método drástico para lidar com o vício em internet, campos de treinamento para jovens com uma abordagem militar. Esses programas visam reduzir os efeitos negativos do uso excessivo de telas na vida dos jovens. Os campos seguem uma rotina estruturada rigorosa, envolvendo atividades físicas, treinamento militar e uso restrito de aparelhos digitais.
Em alguns casos, os participantes podem ser submetidos até 8 horas diárias de condicionamento físico. Além disso, os campos empregam técnicas psicológicas, como terapia cognitivo-comportamental, para lidar com as causas subjacentes do vício. O objetivo não é apenas reduzir o tempo de tela, mas também ensinar autocontrole e promover o bem-estar mental. Porém, a rigidez do método chamou atenção pela sua abordagem. Relatórios indicam que esses campos se assemelham a campos de treinamento militar, onde regras rígidas são aplicadas por meio de disciplina severa. Alguns críticos questionam a eficiência e as implicações morais dessas técnicas, alegando que podem causar sofrimento mental em vez de progresso sustentado. Apesar dessas preocupações, os campos fazem parte de um plano nacional mais amplo para enfrentar o vício em internet, que é visto como um problema significativo de saúde pública na China. Número 10. A China possui a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com mais de 42 mil quilômetros de trilhos. Em menos de 20 anos, o país construiu um vasto sistema ferroviário que conecta quase todas as grandes cidades. Os trens podem atingir velocidades de até 350 km por hora, permitindo que passageiros viajem entre cidades como Pequim e Xangai em poucas horas, ao invés de um dia inteiro. Além da velocidade, essa rede desempenha um papel crucial no crescimento econômico da China, transportando milhões de pessoas e toneladas de mercadorias de forma rápida e eficiente. Esse feito impressionante de engenharia ajuda a aumentar a produtividade e mantém a economia do país em movimento. Esses fatos curiosos mostram como a China é um país repleto de história, inovação e transformações que impactam o mundo. Se você gostou de aprender mais sobre esse país inovador, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também ama explorar o desconhecido, e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Me conta nos comentários qual desses fatos te surpreendeu mais. Sua interação é o que nos motiva a trazer mais vídeos incríveis. Obrigado por assistir, até a próxima viagem!